O tempo é relativo? É, Nós lutamos contra o tempo? o tempo todo. O tempo sempre joga contra nós? O biológico, sim, O tempo cura tudo? nem tudo. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre o tempo e as diferentes formas de entendê-lo. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o físico Albert Einstein escreveu em 1955 que a diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma persistente ilusão. E muita gente relaciona essa frase à teoria da relatividade restrita que ele inventou, o Einstein, e que significa que o tempo não é absoluto, ele é relativo e ele passa em ritmos diferentes de acordo com a velocidade do observador. Aí a gente perguntou para o físico Daniel Ângelo o que significa na prática dizer que o tempo é relativo. Vamos ver o que ele respondeu. O tempo é uma invenção criada para medir a evolução de um sistema. Olha, por exemplo, o corpo humano é um sistema que evolui no tempo. A gente nasce bebê, ao longo dos anos nos tornamos jovens, adultos, idosos, até que morremos. A gente consegue perceber essa coisa que chamamos de passagem do tempo. Como qualquer outra grandeza, o tempo também é medido por comparação. O tic-tac de um relógio foi convencionado como tendo o valor de 1 segundo e é o que usamos para saber o quanto tempo se passou. Até o início do século XX, o tempo era uma entidade absoluta, invariável. O período entre um tique e um tac era de 1 segundo, independentemente de como estava o relógio. Mas no início do século XX apareceu Einstein e fez uma revolução nisso tudo. A partir dos seus trabalhos, o tempo deixou de ser interpretado como uma medida absoluta e passou a ser a quarta dimensão de um sistema chamado espaço-tempo. As consequências dessa nova interpretação sobre o tempo parecem meio malucas para a maioria das pessoas, porque o tempo não passa igualmente para todo mundo, ele é relativo. Basicamente, o ritmo do tic-tac depende da velocidade do relógio e do campo gravitacional em que ele está. Isso é muito curioso. Se alguém está viajando em alta velocidade, o tempo passa mais devagar do que aquele que está parado aqui na Terra. Ou se esse viajante estiver próximo a um campo gravitacional intenso, como por exemplo, perto de um buraco negro, a mesma coisa acontece. A ponto de, no limite, para aquele que ficou na Terra esperando, passaram-se, 50 anos, mas para o viajante passaram-se apenas algumas horas. Ah, mas isso é ficção científica, coisa de filme, não influencia a nossa vida. Bem, você já deve ter usado aplicativos de geolocalização baseados em GPS, né? Pois é, agradeça a Albert Einstein, porque sem as correções previstas na sua teoria da relatividade, não daria para manter os relógios dos satélites sincronizados com a precisão necessária. Os satélites estão em um campo gravitacional diferente do nosso e se deslocam em alta velocidade, portanto sofrem os efeitos da dilatação do tempo. Os relógios deles andam diferente dos nossos aqui na Terra. Essa é a relatividade do tempo. O que ele fala, os filmes de ficção científica trabalham muitas vezes, né? E para nós parece uma coisa esquisita, né? Mas essa ideia de que o tempo, que ele passa diferente dependendo da posição do observador, que é o que ele está dizendo. Ele deu exemplo, dependendo se o observador está se deslocando numa velocidade maior, se o observador está num lugar em que você tem muita gravidade, portanto está meio preso, mais preso do que alguém que não está no mesmo campo gravitacional. O tempo passa diferente no espaço, digamos assim, do que passaria aqui na Terra. Isso tudo cria uma percepção de que o tempo não é absoluto como a gente tem a experiência de ser, né? Mas também tem uma ideia que eu vi uma vez numa dessas palestras sobre relatividade de um físico, que é uma observação bastante simples, mas que ajuda a entender do ponto de vista prático, né, de como o tempo dentro do espaço também depende da distância entre os objetos, né? Então você aqui observando uma estrela, a luz da estrela, o que é que a gente observa, a distância é tão grande entre a estrela e nós,
que algumas dessas estrelas que a gente está vendo não existem mais. Então, é como se a gente vivesse no passado da estrela. Não é? É porque o tempo é relativo à posição a partir da qual você mede o tempo, certo? Isso também é um exemplo muito claro de como funciona essa relatividade. Agora, independente desse caso específico da relatividade, o espaço, o universo, a grandeza dele é tão gigantesca que, se você imaginar nós nesse universo todo, imaginar a Terra, aquele famoso pequeno ponto azul, como falava o Carl Sagan, né? Pale Blue Dot, pálido ponto azul, mais especificamente, imaginar que a galáxia também é alguma coisa absolutamente insignificante no tamanho do universo, já dá uma percepção de como tudo que é medido a partir do universo é uma espécie de nada. Sobre a grandeza do tempo e sobre Carl Sagan, você, claro, sabe que ele inventou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o calendário cósmico, né? Que comprime os presumíveis 15 bilhões de anos do universo num ano só. Né? Nesse calendário cósmico dele, os 15 bilhões cabem num ano e tudo então passa a ser como, por exemplo, 500 anos mais ou menos, pelo calendário inventado pelo Carl Sagan, significa um segundo. E daí ele começa lá no Big Bang, e daí isso significa que em janeiro, fevereiro, nesse calendário cósmico, passa pela criação da Terra, pela primeira vez que a vida aparece na Terra, lá embaixo tem a extinção dos dinossauros, e aqui no finalzinho de dezembro, comprimido nos poucos segundos, está toda a história da humanidade, né? Frente a esses 15 bilhões. Eu acho que isso é uma forma muito interessante e visível de dar essa dimensão, essa grandeza do universo, não é? E que nos ajuda justamente a perceber o que eu falava antes, né? Uma certa irrelevância de tudo que é humano em relação a esse tamanho do universo, né? E, no entanto, por exemplo, tem gente que acha que tudo absolutamente mudou no universo porque a pessoa nasceu, né? Ou se o universo está preocupado com ela. Agora, o que eu acho também interessante, deduzindo desse calendário que você muito bem lembrou, do Sagan, é imaginar o ano novo nesse calendário. Assim, o que significa o ano novo desse calendário em termos cósmicos? Ou seja, a gente está olhando, então, toda a vida na Terra e tal, depois a história do Homo sapiens, que somos nós, sei lá, nos últimos segundos, né? De dezembro. De dezembro, nos últimos segundos. Agora, imagine o que pode acontecer depois desse momento que o Homo sapiens existe. Então, ao mesmo tempo, isso nos ajuda a perceber que o Homo sapiens, ou mesmo o planeta Terra, é um pequeno segundo, né? Numa história que é infinitamente gigantesca. Só para lembrar que então a gente está falando do tempo cósmico. Tempo cósmico. E a gente vai falar de outros tempos ainda. Só que agora nós vamos assistir a uma cena do filme Interestelar, do Christopher Nolan. É o filme que conta a história de uma equipe de astronautas que viaja em busca de um novo lar para a humanidade que está ameaçada de extinção. Vamos ver. What happened to Miller? Judging by the wreckage, she was broken up by a wave soon after impact. How's the record stay together after all these years, huh? Because of the time slippage. On this planet's time, she just landed hours ago. She probably just died minutes ago. The data Doyle received was just the initial status, echoing endlessly. Oh, we are not prepared for this. Yeah, guys. Got the survival skills of a Boy Scout troop. Well, we got this far in our brains, farther than any human in history. Well, not far enough. And now we're stuck here, so there won't be anyone left on Earth to save. I'm counting every minute, same as you, Cooper. Is there any possibility
I don't know, some clever way we can maybe, I don't know, jump in a black hole, came back the years. Don't shake your head at me. Time is relative, okay? It can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards. It just can't. The only thing that can move across dimensions like time is gravity. Okay. The beings that led us here, they communicate through gravity, right? Yes. Could they be talking to us from the future? Maybe. Okay, if they can. They are beings of 5 dimensions. Right? To them, time might be another physical dimension. To them, the past might be a canyon that they can climb into, and the future, a mountain they can climb up, but to us, it's not, okay? So, Cooper, I screwed up. I'm sorry. But you knew about relativity. Esse é o grande filme, né, sobre esse assunto. Inclusive, eles estão aí, ela fala, olha, não pode andar para trás, só gravidade, não sei o quê. Isso é importante na história. E já que a gente está falando de tempo, é um bom motivo para dar um spoiler. Né? Ou seja, ir ao futuro e voltar. Bom, esse filme já tem alguns anos. Se você não viu, eu sinto muito. Né? Porque isso que ele está falando sobre essas criaturas que estão lá na frente, né? Que é quem colocou o black hole para eles entrarem, chegarem nesses planetas, que é uma possibilidade da humanidade sobreviver, porque a Terra está esgotada, né? Então eles estão falando desses seres lá na frente, que teriam dominado o tempo, e ela fala, mas são seres que vivem em 5 dimensões, né? Como que a gente vai se comunicar com eles? Código Morse, né? E quem faz todo o cálculo, na verdade, é um personagem que aparece ali falando que é uma espécie de robô, é uma inteligência artificial. Só que ele precisa entender o que está acontecendo, entendeu? E aí ele lembra que a filha dizia que tinha um fantasma da biblioteca, da casa deles e tal, que derrubava livros. E aí ele entende que, na realidade, aquele fantasma não é fantasma, é ele, McConaughey, que na realidade volta à Terra numa outra dimensão, em que ele percebe tudo diferente, né? E aí ele consegue passar e ela consegue entender pelo relógio quebrado, né? Que ela fica dele na mão, de lembrança, e daí vem toda a solução e tal, a gente precisa dar spoiler tão longe assim. Mas o importante é que esses seres aos quais eles fazem referência, que vivem em 5 dimensões, somos nós. Quer dizer, é um dos filmes, até onde eu me lembro, que jogou tão longe, o mais longe possível, a ideia de uma evolução do Homo sapiens. Né? É uma outra espécie. Que vive numa 5ª dimensão. A gente não tem nem ideia que lugar eles vivem, mas eles descendem de nós. Eles dependem de nós. E tem uma passagem desse filme maravilhosa, que eles estão lá na Terra, só tem milho, né? Alimentação difícil, e o sogro dele, pai da mulher dele, que já morreu quando começa o filme, fala, olha, eu até que acho esse mundo bom. Antes era sempre Natal, todo mundo queria tudo o tempo inteiro, por isso que deu nisso. Eu acho que essa é uma previsão possível de acontecer. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o tempo biológico, aquele que a gente literalmente sente na pele. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o tempo. E no último bloco, nós falamos sobre o tempo cósmico, vimos o filme Interestelar, o Pondé deu vários spoilers. E agora nós vamos falar sobre o tempo biológico. O Pondé, no Brasil e nos Estados Unidos, que são os países que mais fazem procedimentos estéticos, cirurgia plástica, o número de pacientes com mais de 65 anos, ou seja, não jovens, tem aumentado. No Brasil, esse número é de quase 7% hoje. 7% dos que se submetem a cirurgias plásticas com propósitos estéticos têm mais de 65 anos. E nos Estados Unidos, essa porcentagem já é quase o dobro. É o dobro, 14%.
pacientes com mais de 65 anos que se submetem a cirurgias estéticas. Você acha que essa tentativa de controlar o tempo biológico, nessa escala pelo menos, é alguma coisa inédita, alguma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade? E é interessante essa estatística que você mostrou, porque pessoas acima de 65 anos, para fazer isso precisa de dinheiro, né? E a maior parte das pessoas acima de 65 anos não tem dinheiro, principalmente no Brasil. Estados Unidos tem um pouco mais, né? Se tivesse mais dinheiro, talvez mais gente acima de 65 anos fizesse. Inclusive porque você precisa ter um certo, sei lá, um a priori fisiológico razoável para encarar cirurgias. Né? E depois de 65 anos, talvez você não tenha o suficiente para encarar uma cirurgia, que na verdade é uma cirurgia não necessária, como se diz. É uma cirurgia que pode ser necessária para você psicologicamente, mas não do ponto de vista biológico. Eu acho que sim, é a primeira vez. E acho que essa indústria muitas vezes promete mais do que entrega, né? Inclusive tem muitas pessoas, homens ou mulheres, a gente sabe que as mulheres normalmente são as mais consumidoras disso, mas eu acho que isso é uma questão de tempo, do jeito que os caras vão, né, narcisista, não sei o quê, pensando no próprio umbigo, daqui a pouco, de repente, eles querem ser mais vaidosos do que as esposas. Ih, as mas já mulheres, faz né? tempo que está nesse caminho, Então, que enche muito saco de mulheres, é cara que fica disputando o espelho com ela, né? Eu imagino como deve encher o saco delas. Então, assim, mas eu acredito que muitas pessoas sofrem muito por causa disso. Tem até filmes que tratam desse assunto, né? Que sofrem por quê? Porque não dá certo, porque sofrem com dores, e depois se arrependem, ou depois tem que fazer outro de novo, né? Mas a indústria está aí, tem gente que põe botox, não sei o quê. Então, mas você disse que é a primeira vez que, nessa escala pelo menos, se tenta controlar dessa forma o tempo biológico. Mas, assim como na utopia da modernidade que você vive citando, você acha que isso vai continuar nesse ritmo e se estendendo e sendo cada vez mais uma procura disseminada? Até quando? Até que limite? Onde chegaremos nesse ramo aí dos procedimentos estéticos que tentam controlar o tempo biológico? Eu acho até que a gente exploda o mundo e fique como o mundo do Interestelar lá, que não tem mais nada para comer quase, não acontece nada, todo mundo é fazendeiro de milho. Sabe que a gente comentava no bloco anterior que o personagem do sogro do McConaughey fala: ainda bem, esse mundo, eu até curto esse mundo, porque antes todo dia era Natal, todo mundo queria alguma coisa. Por que eu voltei a isso? Porque eu acho que uma das coisas que a filosofia, já há muito tempo, desde a antiguidade, sistemas religiosos, né, também já chamaram atenção sobre isso, e que nós modernos resolvemos transformar na grande pedra de toque de tudo, a gente não presta atenção que, na realidade, mais do que combustível fóssil, o que está arrebentando com o mundo é o nosso desejo, certo? Mais do que combustível fóssil. E isso faz parte do desejo, né? Procedimentos estéticos para ficar cada vez mais bonito, cada vez mais jovem, né? Tudo isso que a gente está falando aqui faz parte do desejo de ficar eternamente jovem, ou mais jovem possível, né? À custa de um monte de coisa. Não acho que vai parar, não acho que vai parar. Não acho que, de repente, a humanidade vai ler um livro e vai chegar à conclusão que não, vamos curtir a idade tal que a gente tem. Eu tenho a impressão que isso não vai parar, porque o desejo humano, ao contrário do que a filosofia inteira e muitos sistemas religiosos falam há milênios, o desejo humano impera em tudo quanto é lugar. Todo mundo quer tudo, quer ser feliz, quer ter o que tem, e isso... Quer continuar jovem? Quer continuar jovem, quer controlar o tempo biológico, porque, de fato, perder a juventude é muito ruim, numa série de sentidos. A gente não consegue criar significado, na maior parte dos casos, para pessoas mais velhas. Outro dia eu vi uma matéria dizendo que, como é que era? De que o sexo acima de 70 anos é melhor. Como que alguém tem coragem de falar uma coisa dessa? Como?
Que absurdo é esse? Ah, jovem, quando você é jovem, às vezes você não sabe o que fazer, não sabe o que satisfazer, tudo isso é verdade. Mas depois de 70 anos é o melhor sexo? Isso não significa que não é possível o sexo. Mas dizer que é o melhor sexo? A gente está num nível tão psicótico no século XXI, de ficar o tempo inteiro afirmando nós mesmos, que um jornalista e faz uma matéria dessa, né? Fim da picada. Em que medida os procedimentos estéticos conseguem controlar o tempo biológico hoje? Nós ouvimos a médica dermatologista Lígia Cogos, que falou sobre o assunto. Em que medida a tecnologia domina o tempo biológico? E existe, afinal, o envelhecimento celular? Sim, a tecnologia pode ajudar a driblar o nosso envelhecimento, que no fim decorre do envelhecimento celular. A tecnologia pode nos ajudar moderadamente, porque o nosso organismo já está programado para um determinado tempo biológico. Estamos como que predestinados a morrermos, afinal, num determinado momento. A célula morre, o tecido morre. É a chamada apoptose da célula. Mas o exercício físico, a boa alimentação, o combate ao estresse crônico pode, ainda que parcialmente, driblar, de certa forma, este nosso envelhecimento, esse nosso destino biológico que decorre sempre do envelhecimento celular. E são medidas que não são tão complexas. É um estilo de vida equilibrado que tente compensar as horas de sono com as horas de trabalho, o excesso do estresse, o excesso de preocupações, alternar o sofrimento que é o dia a dia, sem dúvida, com o prazer que é viver, prazer de viver, afinal. É preciso equilibrar, moderar, dosar. Este parece ser o segredo da existência, fazendo com que cheguemos a um equilíbrio final. A doutora Cogos não tocou de fato no tema da indústria, da beleza, né? Inclusive tem laboratórios gigantescos. No qual ela é especializada, inclusive. Ela é especializada nesse assunto, né? Tem laboratórios gigantescos no mundo, internacionais, que atuam no Brasil também, é claro. O Brasil é um puta mercado para isso, como você falou. Ela não tocou exatamente nesse assunto, né? Ela fez um caminho que é dizer, olha, o envelhecimento celular está aí, mas a gente pode driblá-lo, ela falou, acho que foi esse verbo, né? E assim, e aí ela fala de alimentação, ela fala de sono, né? Que são coisas que a gente imagina que façam bem, né? Agora, e ela fala de estresse. Eu acho que hoje uma das maiores causas de estresse são tentativas de não se ter estresse. É o tipo do nó que acontece hoje, né? Você estressa pela alimentação. Não, eu quero ter uma alimentação saudável, então eu estresso por causa da alimentação. Começa que para ter a tal da alimentação saudável, custa caro, né? Você tem que ter tempo para concentrar nisso. Então você fica... Porque uma das coisas que estressa muito a nossa vida é o tempo social, que a gente vai ver daqui a pouco, que impacta o tempo psicológico. Então você tem que arrumar tempo para se preocupar com a comida, onde compra essa comida, como é que é, qual é o grau de nutriente. Daqui a pouco você está com uma profissional que aconselha A, daqui a pouco você está com uma profissional que aconselha B, ou menos A, certo? Então,
a tal da busca do equilíbrio que ela acaba falando, né, que é uma ideia que vem desde o budismo, se não me engano. Então, assim, esse tal desse equilíbrio que eu acho que a gente nunca atinge, é claro que uma pessoa ou outra pode dizer que atingiu na vida, mas essa ideia de atingir o equilíbrio, a vida é desequilíbrio por excelência. Ainda mais hoje em dia, em que a gente vive desequilibrado, querendo achar o equilíbrio, porque o equilíbrio que a gente quer achar é aquele que diz que no final a gente é legal, a gente vai conseguir o que quer, a gente é bom, a gente está do lado do bem, a gente vai... isso tudo e ao mesmo tempo a gente vai conseguir ter sucesso no que a gente quer. Sabe onde aparece o resultado desse estresse de forma muito clara? Nas consequências dos filhos, das novas gerações. Tudo zoado, tomando remédio, meio perdido. Por quê? Porque os pais resolveram que querem ter filhos equilibrados, evoluídos, que são pessoas melhores. Então, para mim, isso tudo é um circo. E um circo daqueles que não é legal. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o tempo social. E por que o tempo tende a passar mais rápido em São Paulo do que à beira de um rio no Amazonas. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o tempo. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acham que elas são capazes de controlar o próprio tempo. Vamos ver o que elas responderam. Eu acredito que a gente seja dono, sim, do nosso próprio tempo, mas conforme o dia vai passando, ele vai se perdendo no meio das obrigações e a gente também fica à mercê das outras pessoas, né? Compromisso, esse tipo de coisa. Eu acho que não. O meu tempo é das demandas, né? Das demandas que eu crio, claro, mas também das demandas que existem, que é social, que é da vida mesmo, né? Do trabalho, da família, dos amores. Eu acho que o tempo é tudo, tá? Hoje em dia, por exemplo, tempo para leitura, nós temos que ter tempo para estar com os filhos, estar com a família, e isso é isso é muito importante, tá? Então, devido a essa tecnologia, essa correria da vida, temos que estar, tá? Em cima disso tudo se engloba, né? Eu acho que a gente é dono do nosso tempo porque cabe a gente saber o que vai fazer ou não do nosso tempo, né? Então o tempo tá aí, você pode usar coisas boas ou coisas ruins ao seu favor. Eu gostaria muito que sim, mas na verdade a gente não é, né? A gente acaba ficando preso em rotina de trabalho, hora extra, transporte público, né? Às vezes o cansaço impede que você seja gestor do seu próprio tempo. Eu não sou dona do meu próprio tempo porque eu acabo investindo ele em outros lugares, nem sempre só comigo e nem sempre a partir da minha própria administração. Às vezes esse tempo ele é gasto em coisas que estão fora do meu controle ou fora da minha programação. Hoje em dia nós não somos mais donos do nosso tempo. Temos muitas ocorrências, muitas coisas e acho que a gente não consegue mais separar o que é nosso e o que acontece em nosso entorno. Então nós perdemos a nossa prioridade de tempo. Bom, acho que no todo, acho que colocaram muito claramente o que é o tempo social, né? Falaram de trabalho, demandas, obrigações. A segunda entrevistada acho que falou muito bem, né? Ela fala justamente das demandas que eu crio, as demandas que são criadas para mim, as coisas que você tem que fazer no trabalho, na família. Quer dizer, o tempo social é justamente isso, né? Ele é fruto da interação, da relação entre as pessoas e ele está diretamente atravessado pelas relações econômicas. É por isso que o tempo social é aquele tempo que chamam de commodity. Não por coincidência, os entrevistados, muitos deles, usaram verbos relativos à vida corporativa. Gestão do tempo. Investimento, administração. Exatamente. Você vê, é muito claro quando a gente vê isso que o Adorno, filósofo, chama de mercantilização. O tempo virou uma mercadoria. Né? Você desinveste, investe.
Mas a pergunta essencial, você é dono do seu tempo ou não, algumas pessoas falaram que sim, mas se perdem no meio do caminho, né? Outros falaram que a gente deveria ser, mas não é. Um dos entrevistados deu o famoso exemplo que todo mundo quer dar quando acha que seria dono do próprio tempo, tempo para ler. Uma vez eu conversava com um cara especializado nessas tecnologias tipo inteligência artificial, esses trecos, e ele falava que com todos esses avanços nós vamos ter mais tempo livre. Ele falava, olha, a gente vai ficar mais livre e tal, é possível, uma série de coisas será feita por inteligência artificial, mas assim, que isso vai fazer com que a gente seja mais criativo. Da onde alguém tira aí cabeça que a gente é criativo? Que a gente vai ficar criando coisas? Depois da inteligência artificial, todos nós seremos Leonardo da Vinci. Mas não é verdade, não te parece verdade que a inteligência artificial, assim como a mecanização nos supermercados, nos ônibus, nos caixas, deixou mais tempo livre para que as pessoas fizessem outras coisas, menos mecânicas? Sem dúvida, né? A Revolução Industrial Mecânica, e agora associada à cognitiva mecânica, deixa como resto da movimentação dela um tempo bruto livre, né? Um tempo bruto. Agora, como a gente vai fazer o uso desse tempo, é aí que eu acho que vem a utopia, que a gente vai fazer uso desse tempo querendo ser criativo, inventando coisas. Não, a gente vai fazer uso desse tempo, pelo menos hoje, olhando besteira nas redes sociais, fofocando. Na realidade, eu acho que o que a gente observa de lá para cá, eu falo da Revolução Industrial para cá e todas as invenções mecânicas que nos libertam de trabalhos mais brutos e mecânicos, eu acho que o que a gente observa é o crescente tédio, certo? Para uma série de pessoas, e o preenchimento desse tempo com consumo, né? Não é à toa que o capitalismo criou o consumo. Que está inserido nessa esfera do lazer que você falou. Que está inserido na esfera do lazer. Consumo, seja lá do que for. Então, o que eu acho fictício é que acho que tem tudo a ver com a imagem que nós temos de nós mesmos, principalmente os modernos, que tem essa imagem de nós mesmos, somos nós modernos, é de que, dado o tempo livre, todos seremos maravilhosos e criativos. Eu acho que seremos entediados ou consumidores. Essa ideia de que todos seremos mais criativos e mais inteligentes está ligada àquela ideia da utopia da modernidade, que todos seremos seres humanos melhores conforme o tempo avançar, não é? Sim. E você tinha dito, Pondé, que na Grécia Antiga era diferente, que as pessoas não viam o tempo como uma forma de aprimorar ninguém, mas viam o tempo como numa dinâmica circular. Sim. Não é? Do ponto de vista histórico. Mas o que significava isso na prática? Então, voltando para a Grécia, se a gente não está falando de Sócrates, Platão e Aristóteles, tinha um outro jeito do homem comum ver o tempo? Isso se refletia de que maneira no cotidiano dele, essa visão circular da história? Ele não tinha essa expectativa de que ele é um ser que tem que produzir um futuro cada vez melhor, que ele é dono do seu futuro. O futuro, tal como a gente fala hoje, fulano não tem futuro, sabe quando se fala assim? O futuro, tal como a gente fala hoje, é basicamente o fruto da gestão, para usar uma palavra de mundo corporativo, da gestão de recursos dos mais variados tipos, inclusive internos, como hoje está mercantilizado a própria vida interior, né? Então, assim, da gestão de recursos para garantir que o futuro será fruto da minha competência, fruto da minha capacidade de agência, como se fala em filosofia. Não agência de banco, mas de ser agente, esse é o sentido. A modernização criou esse futuro. Assim como ela criou máquina a vapor, avião, celular e computador. Ela criou essa expectativa que está na cabeça de todo mundo hoje.
né? Muita gente acorda e vai dormir tranquilamente achando que nós estamos avançando, progredindo. Lá na antiguidade, para dar como exemplo, mas não é só a antiguidade grega, o futuro era igual ao presente. Não ia mudar, entende? Não é que não existia o dia de amanhã, é claro que existia o dia de amanhã. É claro que você tinha civilizações que existiam e acabaram. Mas a ideia do futuro como alguma coisa que eu vou e a sociedade vai criar e vai ser melhor, fruto da gestão, fruto da política, isso daí é uma invenção moderna. E provavelmente vai acabar no dia que a modernidade se explodir. Então vamos agora para o nosso jogo mais ou menos rápido. Pondé, você gostaria de ter mais tempo para quê? O que eu gostaria de ter mais tempo no meu dia a dia? Eu gostaria de ter mais tempo no meu dia a dia em que eu não tivesse que me preocupar com dinheiro. Fácil essa é uma de boa causa. Simples. Eu acho que a humanidade inteira responderia algo semelhante a mim nessa hora. Até quem tem dinheiro, né? Porque aí é isso aí. Até quem tem muito dinheiro. Thaís, você já sentiu medo do tempo? Assim como você deu uma resposta quase universal, né? A minha também é quase universal. Como toda mortal, sim, já senti medo do tempo, principalmente porque o tempo leva seu vigor, leva sua saúde e principalmente porque o tempo leva pessoas, né, que você gosta. O tempo leva isso, nesse sentido ele é cruel e eu temo o tempo, sim. Pondé, você sempre fala que o tempo está cada vez mais monetizável. E se continuar assim, qual que é o seu palpite? No futuro, então, o tempo vai ser cada vez mais uma coisa dos ricos, um luxo dos ricos? Ou, pelo contrário, os ricos não vão ter tempo para nada? O tempo ser monetizado, portanto, como falam os americanos, né, commodity, eu acho que tem duas pontas nessa relação com o tempo. As pessoas que são muito pobres, que moram na rua, embaixo do viaduto, essa situação, moradores em condição de rua, como se fala hoje em dia, essas pessoas estão fora do tempo como commodity. O tempo para elas não é monetizado. De certa forma, elas têm todo o tempo do mundo. Só que a experiência dela do tempo social é uma experiência na qual elas estão expulsas do tempo social. Porque o tempo social é cada vez mais monetizado. A outra ponta, que você chamou dos ricos, né? Se o tempo é uma commodity cada vez mais, já era no século XX e no século XXI cada vez mais, por consequência, os ricos poderão ter, sim, mais tempo. Como já tem, né? Mas eles vão precisar do tempo para fazer dinheiro. Sim, mas uma das características do dinheiro, principalmente se você está no capitalismo financeiro, é que o dinheiro se reproduz quase sozinho, como já dizia o velho Marx, né? O capital reproduz a si mesmo. Né? Aí tem gente que se dedica a atividades sociais, gente que se dedica a atividades culturais. Agora, quem está aqui no meio, esse vai cada vez mais sofrer para fazer o tempo render dinheiro. Thaís, você se sente cobrada pelo tempo? Eu acho que quando eu era jovem, isso acontecia mais, porque você tende a ter algumas urgências, querer fazer muitas coisas e se sente cobrada por isso, né? Eu acho que conforme o tempo passa, e essa é uma das poucas vantagens que o tempo traz, né? Você vai serenando um pouco, né? Você vai vendo que não tem, assim, tanta urgência de correr atrás de tanta coisa. Então, eu acho que menos hoje. Eu me sinto menos cobrada. Para que essa pressa toda? Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o tempo que está na cabeça de cada um, o tempo psicológico.
Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o tempo. E nos blocos anteriores nós falamos sobre o tempo cósmico, que é o tempo do universo, falamos sobre o tempo biológico, que é o tempo que a gente sente na nossa pele, e falamos também sobre o tempo social, que é aquele tempo ditado pelas nossas relações com os outros. E agora nós vamos falar sobre o tempo psicológico e vamos ver uma reportagem mostrando como as pessoas lidam com esse tempo psicológico e com outros tempos. A gente tá com muita pressa. Não tem não um minutinho? Você tem um minutinho pra falar comigo? Um minutinho? Tô atrasada pro trabalho. Mas ela encontrou 60 segundos para falar sobre o que ninguém parece mais ter. Tempo. Sempre correndo, sempre. Pouquíssimo tempo, assim, quando tem algumas coisas específicas importantes, a gente tenta, né, encaixar. Mas assim, pouquíssimo tempo. Se desse pra fazer, sei lá, de um dia 48 horas, seria ótimo. Dá uma impressão de que, assim, sei lá, você fez muita coisa e ao mesmo tempo você não fez nada. Pra você ter uma ideia, às vezes eu olho as fotos pra eu ir me recordando de que realmente eu fiz algumas coisas, entendeu? Porque parece que foi ontem em janeiro e, tipo, parece que o Natal era ontem. Tô atrasada. Tchau, tchau. O tempo é relativo e ele não é linear. A gente tem o tempo do mundo e tem o tempo do inconsciente. E o que eu sinto é que as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de se reconectar e de aceitar que elas têm um tempo próprio, um tempo do seu inconsciente que é permeado pelos traumas, pelas memórias, pelas reminiscências. O Freud fala que os histéricos vivem de reminiscências, que são esses restos de lembranças, de sensações que ficaram e que estão dentro da gente. E a gente está num tempo do mundo tão acelerado que a gente não quer entrar em contato com isso, porque parece que você entrar em contato com o seu tempo vai te deixar para trás. Como assim hoje você está tomada por algo que te lembra a sua avó que morreu há 10 anos e isso te deixou triste num dia que você precisa produzir e entregar um relatório no escritório? Não pode, a gente não tem tempo. Precisa ir pra frente. Trabalho 12 horas por dia, então atualmente é o que ocupa mais do meu tempo hoje. Acho que cada tempo que passa, cada tempo que vai seguindo assim, cada minuto vale dinheiro, né? Cada minuto de você desperdiçando ali, às vezes fazendo uma coisa besta, você focando em estudar ou focando em crescer no ramo que você tá, cada vez você vai ganhar mais dinheiro. Então se você focar seu tempo no lugar certo, você vai ganhar cada vez mais dinheiro. Então acho que tempo é dinheiro, sim, com certeza. Tem uma liberdade financeira, você tendo uma renda que você já fixa, você consegue ter mais tempo para você fazer o seu lazer e cuidar da sua família. Então você não consegue ficar tanto tempo trabalhando, consegue cuidar mais da sua família e ter mais lazer. Tá correndo, sempre. Tenho 2 minutos para entrar dentro da empresa. Tem pessoas que dependem da gente, se a gente não correr, eles ficam para trás. Tem como dominar o tempo? Não. Precisava nascer de novo. Nas férias agora, que vai vir, vou ter mais tempo. Aí eu vou ficar sem fazer nada, né? Tem tempos que vão estar dentro da gente. Outros relógios, outros passados. E aprender a lidar com esse nosso tempo faz com que a gente esteja mais presente. Eu sinto que a gente não está se permitindo viver também com esses muitos outros tempos que convivem dentro de cada um. A pressa é inimiga do seu próprio tempo, porque você está querendo condicionar o seu tempo ao tempo do relógio e aí você vê o tempo passar de uma forma muito mais rápida, porque parece que o mundo inteiro está andando e você não. O sinal verde grita, corra, logo ele vai fechar. O vermelho aparece e ninguém ainda conseguiu passar pela faixa de pedestres. Quando paramos de correr ou de sentir o tempo passar? Agora não mais atrasada, porque eu estou aposentada. Então eu saio a hora que eu quiser, eu sou uma mulher livre, faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero. Obrigada, viu? Nada, tchau meninas. Tchau. Eu acho que essa senhora que falou aí é a imagem da aposentada feliz, né? Se a gente somar que ela tem alguma grana e um bom seguro-saúde, então ela é um modelo de aposentada feliz, um modelo médio, né, de uma aposentada feliz. Agora, veja, primeiro vale salientar que a psicóloga, quando ela fala do tempo do inconsciente, né,
O Freud chama atenção várias vezes na obra dele para o fato de que o inconsciente está, de certa forma, fora da temporalidade, né? No sentido de que no inconsciente, conteúdos infantis permanecem lá como infantis, inclusive gerando problema para a pessoa, né? Gerando sintomas e tal. Então, traumas que você teve, fantasias que você teve, experiências que marcaram e foram para o inconsciente, é como se no inconsciente o tempo psicológico permanecesse o mesmo o tempo todo, né? Por isso que, inclusive, independente do momento que você está na vida, ele vai repetir aquele sintoma, certo? Como fala o Freud. Agora, a noção de tempo psicológico, primeiro é claro que o tempo psicológico está envolvido com o tempo social. O tempo psicológico está envolvido com o tempo biológico, né? Também, por causa do envelhecimento. Mas ele está diretamente ligado ao tempo social. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, a gente vive em relação com as pessoas. Assim como essa percepção que a gente tem quando uma das meninas falou que ela tem a impressão que ela nem viu o tempo passar, é porque o tempo psicológico dela foi tão engolido pelo tempo social das obrigações que ela nem teve consciência da duração do tempo. Nosso tempo psicológico hoje, da nossa consciência, ele está cada vez mais submetido às demandas sociais, a ponto de que, de repente, tem gente que nem sabe o que é o tempo psicológico, o tempo da consciência. Mas eu continuo com dúvidas sobre esse tempo psicológico, Pondé. Ele depende, então, ele é uma percepção de passado e de futuro? Ele está envolvido com o tempo social em que medida? Por exemplo, o tempo psicológico pode ser um tempo de consciência alterada, como você falou. Pode. E aí você está numa outra temporalidade. Por então, exemplo, é o seu próprio tempo, o tempo o que chama de tempo da consciência. O modo como a consciência está atuando, o modo como ela está durando na ligação com fenômenos interiores e exteriores, né? Por exemplo, o tempo que passa no sonho, quando você está sonhando. Se você, normalmente, quando a gente está mais feliz, ocupado e feliz, né? Talvez seja um dos grandes momentos de felicidade na vida, o tempo psicológico a gente nem percebe. Ou, por exemplo, quando você está apaixonado, o tempo voa. Principalmente se você estiver com a pessoa pela qual você está apaixonado. Então, é possível se suspeitar, a psicóloga fala da dificuldade que a gente tem de se conectar com o nosso próprio tempo, que é o tempo psicológico, né? Essa ideia de que a gente não consegue se comunicar com o nosso próprio tempo pressupõe uma outra ideia, que é se nós conseguíssemos, melhor dizendo, nos conectar com o nosso próprio tempo, a gente poderia se conhecer mais, por exemplo. A gente poderia usufruir melhor das coisas que a gente faz na nossa vida. É evidente que essa expectativa está completamente submetida às condições materiais do tempo social. Se você corre por dinheiro, se não corre, se você tem condição material de vida, se você não tem, se você tem saúde, se você não tem, né? Mas a ideia de se a gente se conectar com nós mesmos, a vida será melhor, esse nós mesmos, eu acho que era às vezes um grande fetiche da era moderna. Foi criada pelos românticos. Vamos assistir agora a uma cena de O Último Samurai, em que um oficial americano, que é o Tom Cruise, é capturado por guerreiros samurais no Japão feudal. This temple was built by my family 1,000 years ago. My name is Katsumoto. What is your name? Are my words not correct? I will practice my English with you. If you would honor me. You kept me alive just to speak English? Then what do you want? To know my enemy. I've seen what you do to your enemies. The warriors in your country do not kill? They don't cut the heads off defeated kneeling men.
General Hasegawa asked me to help him end his life. A samurai cannot stand the shame of defeat. I was honored to cut off his head. Many of our customs seem strange to you, and the same is true of yours. For example, not to introduce yourself is considered extremely rude even among enemies. Nathan Albrin. I'm honored to meet you. I have enjoyed this conversation in English. I have questions. I have introduced myself. You have introduced yourself. This is a very good conversation. I have questions. Questions come later. Who's the warrior in the red armor? My brother-in-law, Hirotaro. And the woman who cares for me? My sister, Hirotaro's wife. Her name is Taka. I killed her husband? It was a good death. Olha, eu fico pensando, né? O começo do texto, né? Que aparentemente ele está meditando, fazendo aqueles sons que a gente associa à meditação. E ele começa falando que aquele templo foi construído pelos ancestrais deles 1000 anos atrás. Essa experiência de tempo em que você pode estar vivendo num lugar em que foi construído por seus ancestrais há 1000 anos atrás, é uma experiência que a modernidade, em absoluto, conhece. Em absoluto. A gente vai a lugares construídos há 1000 anos atrás para fazer selfie, né? E o que traz essa experiência? Essa experiência traz um pertencimento ao lugar onde você está que ninguém conhece mais hoje em dia. Um pertencimento dado pela relação que você tem com os seus ancestrais, mediada por aquele conjunto arquitetônico no qual você está. É uma percepção de linhagem, né? Uma relação com os ancestrais que, inclusive, construíram a casa onde você vive, né? Esse tipo de experiência, em absoluto, se tem hoje em dia. Tanto é, esse filme é um filme romântico, né? Ele é romântico no sentido mais puro da expressão. Não só do amor romântico que vai surgir entre ele e a personagem que ele se referiu aí, né? Irmã do Sakamoto, Katsumoto, né? Ele é romântico no sentido de que o Tom Cruise, que representa um personagem que vem da violência da colonização americana, de armas, metralhadoras e tal, né? Que, portanto, representa a modernidade. Ele vai conviver com esses samurais e tem uma cena que ele está conversando com o samurai, o Katsumoto, e o samurai está um tanto depressivo por uma série de razões, não vou dar spoiler, né? Em que ele está deprimido e ele fala, esse meu modo de viver não é mais necessário. E o Albrin fala, né? Como assim não é mais necessário? Eu não conheço nada mais necessário do que isso. Esse tipo de experiência de vida que vale a honra, que a preocupação não é com você ficar rico e ter sucesso, que implica uma certa inércia social, como a gente vê lá, e a possibilidade de que alguém viva, de certa forma, 1000 anos, isso acabou. Não tem dinheiro que consiga reconstruir essa experiência. A modernidade destruiu. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.